Cadu é meu mentor. Então, comecei o primeiro mês. Eu fiz R$ 700 num dia vendendo esses produtos. Aí eu entendi, então é isso. Eu preciso, além de oferecer o serviço, oferecer um produto. E nesse primeiro mês eu coloquei tudo no papel, ainda não tinha tantas fornecedores, tantas coisas para pagar. E eu coloquei no papel os 2.000. Falei assim, 2.000 vai dar para eu pagar as contas. É o primeiro mês, né? Não confiava tanto, tinha medo. Tentando, trabalhava assim. E aí, quando eu fechei a planilha, sempre início de mês eu fecho a planilha. E aí, eu fechei o mês com 2.500. Que foi que eu te mandei toda feliz. Falei, gente, a minha meta era 2.000. Meu nome é Juliana Rondiali. Eu sou de Três Marias, Minas Gerais. E sou dentista, especialista em harmonização orofacial, com ênfase em botox e cuidados com a pele. A aula do Cadu, a minha expectativa era de agregar, mais conhecimento na área de vendas e gestão de consultório para aumentar minha cartela de clientes e a atração de um público maior. Eu aprendi muito com o Cadu hoje, mas o que me chamou mais atenção foi que o básico funciona, só que muitas pessoas não sabem disso ainda. E ele me ajudou muito, inclusive eu já saí daqui com 2 pacientes agendadas para a semana. E é isso, gente. A mentoria dele me ajudou muito, a enxergar muitos pontos que assim estavam na minha frente e eu ainda não tinha enxergado. Gente, assistam a aula do Cadu, façam a imersão com ele, a mentoria dele, que é só sucesso. Meu nome é João Paulo, eu sou biomédico, pós-graduado em estética avançada. A questão que o Cadu disse que a questão da venda, a gente consegue aprender, não existe essa coisa de feeling. Eu recomendo o curso, porque a partir de agora eu tenho uma noção muito maior sobre vendas, principalmente com relação às mídias sociais. Eu sou Gabriela, sou formada em Ciências Biológicas. Antes dessa aula eu não tinha essa maturidade, de abrir o próprio negócio. Não é simplesmente o procedimento. O procedimento é a parte final que você vai entregar para o seu cliente. Mas o importante é o processo até chegar no cliente final, isso é muito importante. Para você conseguir chegar ao seu objetivo final, você tem que saber o caminho para chegar até isso. Você conseguir suas metas, conseguir alcançar seus sonhos, seus objetivos, tem que traçar, trilhar um caminho, não é simplesmente achar que só aquilo que você faça é que vai te diferenciar no mercado. Porque no mercado, qualquer mercado, tem um monte de profissional, mas o que difere é o caminho que cada profissional percorre. Façam, isso é importante, muito. Eu gosto muito de uma frase de um autor chamado Mário Sérgio Cortella. Ele foi um dos caras que me influenciou muito desde quando eu comecei a consumir os conteúdos e a ler os livros dele. E a frase que mais me marcou foi: faça aquilo que você precisa fazer nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para poder fazer melhor ainda. E essa frase, ela está anexada aqui dentro do meu subconsciente. Porque muitas pessoas, elas querem ter para fazer e para depois ser alguma coisa. E a verdade é que você precisa ser para fazer, para depois ter. As pessoas invertem literalmente essa didática. E se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Cadu Flauzino e estamos iniciando hoje o nosso segundo encontro do workshop Dobrando Seu Faturamento, onde estou te mostrando passo a passo para te ajudar a dobrar o seu faturamento em apenas 4 semanas. Mesmo que você não tenha funcionários, que esteja iniciando o seu negócio agora ou até mesmo se você já tem uma empresa e possui colaboradores. E a verdade é que agora, antes de mais nada, eu quero deixar para você
um depoimento de uma das pessoas que passaram por um dos meus treinamentos, tiveram contato com o meu conteúdo e hoje tem uma vida totalmente transformada. Então, eu vou clicar aqui no play. Eu espero que você veja esse depoimento até o final. Eu sou Nayara Leite, sou cirurgiã dentista e vim aqui contar um pouquinho da minha experiência com o CADU e com o método 4SM. Tem mais ou menos uns 5 meses eu participei do método, onde eu estava no momento trabalhando pelo regime CLT em uma clínica, onde eu tinha uma carga horária muito alta, um faturamento que não condizia com o serviço que eu prestava e também não conseguia entregar um serviço de excelência, onde não sobrava tempo para eu me dedicar ao meu negócio e ao meu consultório. Hoje já tem um mês que eu saí dessa clínica e nesse um mês, em um fechamento que eu fiz com uma cliente, eu já recebi o equivalente ao que eu recebia nessa clínica atendendo o mês inteiro. Só foi possível porque o CADU trabalhou muito comigo, muitas crenças e muitas travas, então eu só tenho a agradecer. Eu estou super satisfeita e agora eu trabalho com a odontologia que eu acredito. Se caso você ainda não tenha visto o primeiro episódio que aconteceu na segunda-feira, eu recomendo fortemente que você pare aqui agora. Volta lá para você entender, tintim por tintim, quais foram os erros que a maioria dos empreendedores costumam cometer achando que estão fazendo certo e que dessa forma vão conseguir dobrar o seu faturamento. Mostrei também como esse passo a passo e a criação do método mudaram não só a minha vida, mas também de todas as pessoas que tiveram acesso ao meu conteúdo. Recomendo que, caso você não tenha assistido, volte lá, porque essa aula é uma continuação da primeira. E se você não acompanhou o que aconteceu lá, é bem provável que você vai acabar ficando perdido ou perdida. Assim que você finalizar a primeira aula, corre para essa segunda e vem assistir tudo o que eu vou passar aqui agora. E hoje eu vou trazer um conteúdo que vai te ajudar na sua jornada. Eu vou ensinar a eliminar os erros de empresários e empreendedores que estão cometendo, que está atrasando o crescimento de sua empresa ou negócio. Explicar o primeiro pilar e por que ele funciona e por que esse pilar ele vai te ajudar a eliminar todos esses erros. Então, se você ainda não viu esses erros, eu não vou repetir ele hoje, porque você precisa voltar lá na próxima aula. E aí eu quero te falar exatamente o jeito certo que você vai precisar fazer para eliminar. Primeiro, uma coisa que todo empresário precisa, literalmente, é transformar a mentalidade. Por quê? Porque a mentalidade de empregado, ela não combina com a mentalidade de um empresário e um empreendedor. São duas formas de pensar totalmente diferentes. E como que funciona essa mentalidade do empresário? Que o empregado ele precisa se transformar no empresário. Porque tem muitos empresários que literalmente eles são empresários, mas ainda possuem a mentalidade de um empregado. E funciona da seguinte maneira. Eu gosto muito de trazer esse quadrante. Eu vou pedir o meu assessor para realmente me trazer um outro pincel, porque literalmente a gente precisa... Aí, ó. Ótimo. Eu gosto muito desse quadrante. Por quê? Porque esse quadrante ele retrata exatamente quais são as maneiras de que um empresário, um autônomo, um empreendedor, ele vai se portar e como também que se porta um empregado. E existe 4 maneiras de você fazer dinheiro. É como empregado autônomo, como dono de grande negócio, que é onde que você precisa chegar imediatamente, e como investidor. E qual que é a mentalidade que você precisa transpor? 95% das pessoas, elas estão do lado esquerdo do quadrante.
e apenas 5% estão do lado direito do quadrante. E o que separa um do outro é a forma como ele pensa, porque todas as vezes que você pensa em alguma coisa, assim você enxerga a sua maneira. Então, quando você transforma a sua mente, você vai passar a enxergar as coisas de uma maneira totalmente diferente. E a verdade é que o empregado, a primeira coisa que ele faz quando ele realmente vai para o mercado de trabalho, ele literalmente vai para o mercado de trabalho pensando apenas no dinheiro. E se você chegou aqui, é porque você também está pensando no dinheiro, querendo o quê? Dobrar o seu faturamento. Só que isso não tem problema. Não tem problema você pensar no dinheiro. O que você não pode é deixar de pensar nas outras coisas que estão por trás do dinheiro. Tanto é que o empregado, quando ele vai realmente pedir o emprego, a primeira coisa que ele pergunta é: qual será o meu salário? Quanto que eu vou ganhar para poder desenvolver isso que eu vou desenvolver? E as chances são de que ele, o empregado, o que vai acontecer com ele? Ele não vai conseguir se desenvolver, porque ele pensou apenas no dinheiro. E para ele transpor, passar para autônomo, passar para dono de grande negócio, ele precisa se autodesenvolver. E a verdade é que ele tem que chegar aqui como empregado, não só pelo salário, mas para aprender tudo aquilo que aquela empresa que está dando a oportunidade para ele faz. Porque a empresa, ela possui um sistema. Então aqui, ó, vamos trabalhar dentro desse quadrante. Ela possui um sistema. Dentro desse sistema, ela tem lá as pessoas que são vendedoras, as pessoas que são administradoras, as pessoas que realmente cuidam das finanças. Enfim, dentro de uma empresa, dentro desse sistema, tem todos esses atributos. E muitas das vezes o empregado ele não enxerga esses atributos. Ele está enxergando apenas o que ele precisa fazer, as atividades finais. Ele não vai lá para poder aprender o que tem dentro desse sistema. E logo, quando ele participa de um sistema, ele tem um horário para cumprir, de 8 às 18, geralmente. Na grande maioria das empresas, ele tem que cumprir um horário. Então, ou seja, ele não tem qualidade de tempo, ele não consegue determinar o qual horário ele vai trabalhar. E muitas das vezes ele não ganha o salário que ele gostaria. Apesar dele estar sempre pensando no salário, ele não ganha o quanto ele gostaria. E logo, a gente considera que um empregado ele não tem tempo e tampouco dinheiro. E muitas pessoas, elas vão para o emprego pensando apenas em uma coisa no final, que é a estabilidade. E existem 65% das pessoas que estão dentro desse quadrante e talvez nunca vão conseguir sair, desde que elas tenham a mudança de mentalidade. Por quê? Para você sair desse primeiro degrau, de sair de uma empresa que você participa de um sistema, e quando você é parte de um sistema, a empresa literalmente não vai fechar as portas se você faltar no serviço naquele dia. Muitas das vezes esse sistema aqui ele vai ser preenchido com outras pessoas. E o empregador, ele pode literalmente te substituir a hora que ele quiser, porque ele tem uma empresa que já está funcionando. E aí quando o empregado ele vai dar um salto para autônomo, ele vai ter uma grande dificuldade. Porque se ele chegou dentro de uma empresa sem realmente entender todas aquelas características que ele precisava desenvolver, ele vai sair, assim como a Felícia fez na segunda-feira que eu dei essa aula, ele vai sair de lá, vai tentar intuir o que realmente é empreender e virar empresário, e aí ele vai deparar com essa grande dificuldade, que é o quê? Vendas,
que é um atributo que é inerente de qualquer empresa. Eu sei que muitos que talvez estão vendo esse vídeo aqui, talvez pode até não gostar de vendas. E não tem problema você não gostar de vendas. Você tem que apenas entender que a sua empresa precisa vender. E se você não tem quem faça as vendas dentro da sua empresa, você precisa fazer, você precisa desenvolver, até que você contrate alguém que vá vender no seu lugar. E você vai tomar conta de outras coisas. E aí o empregado, ele vai empreender, e aí ele vira autônomo, e aí ele precisa desenvolver algumas características. Ou seja, se a gente tem uma empresa que tem um sistema, quando ele se torna autônomo, ele é o sistema. Então ele passa a ser o sistema. E por ele ser o sistema, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que virar o vendedor do negócio dele. Ele vai ter que virar o cara que administra o dinheiro. Ele vai ter que cuidar das finanças. Vai ter que ter uma logística. Enfim. E aí, geralmente, o cara que sai do emprego e vai se tornar um autônomo, ele acha que ele já pode trabalhar a hora que ele quiser, que ele já pode abrir a empresa a hora que ele quiser, e não necessariamente aqui como autônomo ele vai ter tempo. Por quê? Porque se aqui ele tinha um horário pré-estabelecido para poder cumprir, como autônomo, ele vai trabalhar de meia-noite às 23h59. Aqui é que ele não vai ter tempo mesmo. Só que, ao invés dele olhar para essa situação aqui e entender, né, isso já dentro da mentalidade, entender que isso é temporário, até que ele consiga realmente passar um obstáculo que ele vai precisar passar aqui, eu vou falar daqui a pouco qual é, para ele sair disso aqui, ele costuma abater cabeça e muitas das vezes, ao invés dele se desenvolver, ele volta a se tornar empregado, porque ele não aguenta a pressão. Só que para ele sair disso aqui, né, e começar a ter tempo, ele vai precisar fazer uma coisa muito interessante, que a maioria dos empregados e autônomos não se desenvolve, que é o quê? Construir uma carteira de clientes. E quando eu falo construir uma carteira de clientes, não necessariamente é você abrir suas portas, ir lá e vender para aquele cliente e pegar o telefone dela, enfim, tem muitos que ainda não fazem isso, mas quando você constrói uma carteira de cliente documentada em planilha, e a planilha é uma das ferramentas que eu vou disponibilizar para você na sexta-feira, na aula da sexta-feira, você precisa documentar. Porque esses clientes aqui é que vai sustentar o seu negócio quando o seu negócio começar a ficar grande. E aí a pessoa aqui ela não tem tempo porque agora ela é o sistema, só que ela tem uma grande possibilidade como autônomo, que é o quê? Começar a ganhar mais dinheiro do que ela estava ganhando aqui em cima. Porque quando ela é empregada, ela depende de um único salário e quem paga o salário geralmente é o empregador. Só que aqui, quem paga o salário do autônomo são os clientes. E quanto mais cliente, né, ele desenvolver aqui na carteira, quanto mais cliente ele captar, ele atrair para o negócio dele, maior será o salário. Só que tem um porém. E esse porém é muito interessante, porque quando ele vira autônomo, ele começa a embolar. Ele acredita que o dinheiro da empresa é o mesmo dinheiro dele, da pessoa física. Então ele não sabe fazer as divisões. E essa divisão ela se faz da seguinte forma. Vamos supor que você tinha um salário de 2.000, foi lá, abriu uma empresa, agora você está tirando os mesmos 2.000 como autônomo. O que você precisa fazer? Você precisa tirar 70% desse valor e viver com ele literalmente, pegar 30% e reinvestir no seu próprio negócio para que ele possa crescer. E cada vez que ele vai crescendo, mais você tem que diminuir o seu custo, porque a sua empresa ela tem que chegar em um momento que ela vai gerar 80% para o caixa próprio dela e você vai viver com 20%. E eu estou falando quando você tiver uma empresa faturando aí nada mais, nada menos do que
100 mil por mês, você vai começar a viver tirando um prolabore de 20%, que será 20 mil por mês. E para chegar lá, você tem que passar para esse outro degrau aqui. Então, como autônomo, você tem a possibilidade de ganhar mais. Eu conheço autônomos, assim como eu falei através da minha história, o meu pai mesmo, ele ganha em torno de 20 mil, sem precisar ter ninguém de colaborador. Ele sozinho, ele consegue. Só que ele cai em um outro problema muito foda. Ele não tem liberdade geográfica, ele não tem liberdade de tempo. Apesar dele poder hoje escolher a hora que ele vai trabalhar, ele precisa trabalhar. Meu pai está com 66 anos hoje e literalmente ele tem que continuar trabalhando. Por quê? Porque ele não quis passar para o próximo nível, que é dono de grande negócio. Porque ele não quis, literalmente, multiplicar o talento que ele tinha ou multiplicar as tarefas que ele possuía para poder dividir uma fatia do bolo com mais uma pessoa. E logo ele ficou à mercê do tempo. Porque nós viramos donos de grande negócio para literalmente a gente ter tempo. Aqui a gente consegue ter dinheiro. Aqui a gente consegue ter uma vida confortável, pagar nossas contas, fazer viagens, enfim. Só que você só vai ter a liberdade plena quando você é dono de um grande negócio. E aí alguns teóricos vão dizer que para você ser dono de um grande negócio, você tem que construir um time que gira em torno de 5 a 8 pessoas no mínimo, para compor o seu sistema. Porque quando eles estiverem trabalhando ali naquele ano, naquela jornada, e empresa, ela mede os números, é o quê? Em 12 meses, não é no mês? Você pode tirar 2 semanas, 3 semanas, 1 mês de férias, caso você queira. E para você tornar dono de grande negócio, é simples. Você tem que aumentar a sua carteira de cliente a ponto de você não dar conta mais de atendê-los, e aí sim você vai contratar a primeira pessoa para poder dividir os atendimentos com ela. E aí, aqui você fazia parte de um sistema. Aqui, como autônomo, você se torna o sistema. E aqui, como dono de grande negócio, você agora construiu o sistema. E esse sistema agora começou a gerar frutos para você. E como dono de grande negócio, vai surtir um grande efeito, né? Um grande efeito colateral, que é o quê? Você ganhar mais dinheiro e ter mais tempo, que é a famosa liberdade que todo empresário busca. E aí sim, quando você constrói o seu sistema, automaticamente você tem a oportunidade de ter mais tempo e, em seguida, poder construir um ecossistema se tornando investidor e investindo em outras coisas mais. Então, literalmente, esse aqui é o passo a passo para você realmente entender, né, como que você vai fazer para você dobrar o seu faturamento. Antes vem a mentalidade. Por quê? Igual eu falei na primeira aula, um dos primeiros pontos que eu falei é: Felícia foi lá e tentou intuir aquilo que ela acreditava que seria ideal para ela poder ganhar dinheiro como empresária. Então, a intuição. Então, a primeira mentalidade ela tem que vir aqui, que é esse primeiro pilar. Segunda coisa que eu falei era a gestão. Né? A gestão de quê? O autônomo, ele até consegue ganhar muito dinheiro, só que muitas das vezes ele não está vendo para onde que o dinheiro dele está indo. Por quê? Porque aqui, ó, mora um grande perigo. Quando você não quer desviar aquela fatia do bolo para você realmente começar a andar passos maiores, você começa a fazer com que o dinheiro da empresa se torne o seu estilo de vida. E aí a sua empresa ela não consegue crescer. Por quê? Antes de você ter um CNPJ grande, você tem que ter um CPF muito grande.
E quando eu falo isso, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com conhecimento. Então a gestão, ela se faz necessária, para que aí sim você vai ganhar dinheiro e vai saber realmente aonde que você tem que pegar a fatia que você ganhou e aonde que você vai realmente colocar aquela fatia. E também a concentração de todas as tarefas em cima de você. Que é literalmente aquilo que eu falei na primeira aula, né, que meu pai cometia. Ele perdeu, talvez, um grande aliado, porque se concentrou tudo em cima dele. E não teve um atributo, que se chama confiança. Eu sei que no mundo no qual a gente vive, se ter confiança nas pessoas é algo muito complexo. Muitas das vezes tem que ter muitas análises. Mas se você não confiar, você nunca vai ter um negócio grandioso. Então a palavra da vez hoje é confiança, para que aí sim a gente possa sanar todos os 3 pontos. Que o primeiro ponto é tentar intuir, foi o que a gente falou na primeira aula, tentar intuir. Vou construir minha empresa na intuição. Isso vai dar errado. Né? E para você transpor esse obstáculo de tentar intuir, você precisa buscar conhecimento. Segundo ponto é gestão. Se você não sabe aonde que realmente estão os seus clientes, como fazer contato com eles, literalmente você vai perder grandes oportunidades de crescimento. E o terceiro ponto, concentração. Porque você pode ter uma carteira muito grande de clientes, mas se você não tiver bons aliados, o seu negócio nunca vai crescer. E para você realmente saber, né, como você vai organizar os seus clientes, né, como que você vai gerir essa carteira de cliente, como que você vai delegar funções, o que você precisa fazer, eu vou mostrar isso para você na sexta-feira, que é na terceira aula. E lá eu vou te dar ferramentas exatas para que você possa colocar na prática já, e aí sim você começar a construir os seus resultados. Na sexta-feira eu quero também trazer para você alguns conteúdos de perguntas e respostas. Então, se você tem alguma pergunta e algum questionamento para poder fazer a respeito dessas 2 aulas e você quer trazer também, eu sugiro que você coloque nos comentários, que está logo abaixo dessa aula. E através desses comentários, eu literalmente vou saber, eu e minha equipe, vamos acessar todas essas perguntas para que aí nós possamos também trazer na aula de sexta-feira, juntamente com todas as ferramentas que eu vou te dar para você realmente conseguir, literalmente, dobrar o seu faturamento em 30 dias corridos. E você precisa saber disso, né? Você precisa saber o porquê que eu estou compartilhando. Eu estou compartilhando isso porque eu sei que essas informações não são acessíveis por aí. E também tem muitas pessoas que ficam me mandando mensagem através do meu direct no Instagram, através do Message no Facebook, inclusive pelo WhatsApp também, perguntando se eu tenho algum curso ou alguma mentoria que ajuda o passo a passo, né, para dobrar o faturamento da sua empresa. E a verdade é que sim. Eu desenvolvi um método, um curso, onde eu te dou todo o caminho que você vai aprender de fato a dobrar o seu faturamento passo a passo, milimetricamente, em 4 semanas. E eu vou estar ao seu lado nessa jornada. Eu serei o seu GPS que realmente vai te guiar, falando como deve ser feito e o que fazer para que você consiga alcançar o seu objetivo, que é ter o quê? Um bom faturamento no seu final do mês. Ver que, de fato, o seu dinheiro ele pode estar no seu bolso e você, literalmente, não sabia que você tinha aquele dinheiro para poder desfrutar. Onde você vai poder viajar, onde você vai poder acessar os restaurantes que você quer, enfim, aqueles sonhos que você tem. E literalmente também, se você tem filhos, assim como eu, dá o melhor para os seus filhos. Da mesma forma que consegui ajudar dezenas de alunos, eu estarei com você nessa jornada. E esse curso ele se chama Método 4SM. E esses depoimentos
que você viu aqui são de alunos que adquiriram, confiaram em mim e hoje conseguiram dobrar o seu faturamento. Mas por enquanto, eu quero que você aproveite essas aulas que foram ministradas e mais à frente, no momento certo, eu falarei um pouco mais sobre esse método. E até aqui, a gente falou o jeito errado que as pessoas fazem, né, que os empresários fazem. A gente também falou a respeito do jeito certo. Hoje eu trouxe para você a mentalidade correta, né? E aí você não pode perder a próxima aula, que vai ser na sexta-feira. Lá na terceira aula, eu vou estar tirando as principais dúvidas que eu venho recebendo e que estão impedindo as pessoas de dobrar o seu faturamento. Com isso, vou te apresentar um método, te mostrar um caminho mais rápido e seguro que você deverá seguir para conseguir mudar esse cenário. Vou te ensinar de fato a dobrar o seu faturamento em 4 semanas. Você nunca mais vai precisar tirar o dinheiro do seu salário, da onde que não tem, para poder pagar as suas contas. Você vai poder ter a vida que sempre sonhou, trabalhar onde quiser, com paz, tranquilidade, podendo sair quando desejar, sem se preocupar com quanto está ou não gastando. Porque a partir de agora, você vai aprender de fato como conseguir dobrar o seu faturamento e eu estarei com você.